Então, galera, muito bem-vindo à live 11 da comunidade DS, tá? Eu estou bastante contente de ver bastante gente aqui. Quando a gente começou, tinha pouquíssimas pessoas aí, agora está crescendo, eu fico muito feliz com isso. E agora, nessa live 11, eu quero falar de um assunto muito legal, que é as redes neurais. E aí, antes de falar um pouquinho sobre as redes neurais, eu vou falar o que é a comunidade DS, né? A comunidade DS ela é uma comunidade, ela é focada em produzir projetos para portfólio. Então, aqui a gente aprende ciência de dados fazendo, tá? A ideia da comunidade não é ser um grupo de discussão apenas, mas um grupo que faz projeto junto, que aprende projeto junto, que estuda junto. Ele é para qualquer pessoa, de qualquer nível, que está interessado em aprender ciência de dados, solucionando problemas na prática. Então, ao contrário de outras formas de ensino, aqui a gente vai aprendendo conforme a prática, né? Então, a teoria ela é muito mais um suporte para entender o que a gente está fazendo, mas o nosso foco aqui é a prática, encontrar os problemas na prática e, a partir daí, então, procurar na teoria como que resolver aquele problema e novos métodos para resolver aquilo. E como que a gente proporciona todo esse ambiente, né? Nós temos lives semanais, que são lives de aprofundamento, onde eu trago um conteúdo um pouco mais denso sobre uma parte de todo esse processo de construção de uma solução usando ciência de dados. A gente tem os nossos projetos do aluno, né, que são os PAs, onde todo mundo faz, a gente faz em grupo, a gente pode fazer também sozinho, tem discussões. Nós temos a simulação da entrevista, né, que foi semana passada com o Bruno também, então está disponível lá quem quiser assistir, foi bastante legal. E tem os minicursos que eu estou produzindo também, que são mais voltados para ferramentas, para a gente poder cada vez mais incorporando ferramentas no nosso arsenal aí de ciência de dados, tá bom? E como que você faz para participar aqui com a gente na comunidade DS? Você tem que participar nas lives do YouTube. Essa live do YouTube ela acontece de tempos em tempos, tá? Eu ainda não tenho a data da próxima live ainda, mas você precisa se inscrever. E para se inscrever, só você ir lá no blog, clicar aqui no menu live da comunidade DS, e aí vai aparecer lá uma página para você deixar seu e-mail para eu poder te mandar o link da transmissão, tá bom? Que é essa página aqui. Então, beleza. Então, vamos falar um pouquinho da agenda para essa live, tá? O que eu preparei para a gente? Eu vou dividir essa parte de redes neurais em duas partes. Tem essa parte de hoje, que é a parte de fundamentos, onde a gente vai entrar um pouco na matemática, um pouco como que a rede neural ela foi concebida, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da formulação das redes neurais em si, como que elas funcionam, e eu vou implementar o Perceptron também para vocês verem, mas eu acho que eu vou deixar isso aqui para a próxima live, porque eu quero ir um pouco mais devagar e também a gente vai falar de Multilayer Perceptron, então não deu tempo de fazer a implementação hoje, mas eu vou fazer na semana que vem. E na semana que vem, na live 12 de redes neurais, eu vou falar sobre otimização. Então, eu vou falar sobre época, sobre early stopping, vou falar como que você identifica que uma rede neural ela overfitou através das curvas de treino e teste. Então, eu vou falar algumas coisas, a gente vai entrar bastante no código aqui, que eu quero mostrar todas essas otimizações dentro do código, tá bom? Então, eu vou mostrar como que a gente otimiza a rede neural e a gente vai usar o projeto da live para fazer isso. Eu vou otimizar com vocês aquele modelo do Airbnb, colocando todas as boas práticas ali de redes neurais. E aí, abro para perguntas e respostas, mas como é uma live um pouco mais densa hoje, eu vou fazendo mais pausas para a gente poder ir tendo entendimento junto. Bom? Vamos lá. Live 11, né? Redes neurais. Então, tudo surge a partir de um problema, né? Eu acho que o maior motor de inovação do mundo são os problemas. Então, as pessoas têm problemas, elas propõem problemas, ou as pessoas enxergam alguns problemas, e as pessoas, os cientistas, os engenheiros, ou as pessoas que gostam de resolver problemas, eles acabam criando uma solução para determinado problema, que isso depois vira uma lei, vira uma teoria, vira um colorário, alguma coisa. E como que foi o caso aqui das redes neurais, né? Nas redes neurais teve, acho que foi em 1952, o McCulloch, ele propôs o seguinte problema. Então ele pegou um dataset super simples, que é um dataset muito baseado em lógica de programação. Então esse dataset que vocês estão vendo aqui, que esse vai ser o nosso conjunto de dados, ele é da função lógica AND, né? Que é aquela função onde você multiplica. Então, por exemplo, x1 igual a 0, x2 igual a 0, y igual a 0.
Então, 0 e 0, 0. x1 igual a 0, x2 igual a 1, y igual a 0. Então, é como se multiplicasse os dois, né? Então, 0 vezes 1 é 0, depois x1 igual a 1, x2 igual a 0, uma vez 0, 0, e x1 igual a 1, x2 igual a 1, y igual a 1, que é 1 vezes 1, 1. Então, esse era o problema. Então, o problema era, cara, como que eu consigo construir um modelo que aprenda essa lógica E? Como que eu consigo separar isso aqui? E aí a gente tem duas classes aqui, né? A gente tem a classe 0, que são os números azuis, e a gente tem a classe 1, que é os números vermelhos. E aí o x1 e o x2 são features, são atributos que descrevem esse problema. Se a gente plotasse isso num gráfico, ficaria dessa forma. Então, eu tenho x1 aqui no eixo horizontal, eu tenho x2 aqui no eixo vertical, e aí o meu 0, 0 seria esse ponto aqui do centro, né? Que é a origem. O meu 0, 1, ou seja, o meu x1 igual a 0 e o meu x2 igual a 1, eu tenho... o meu ponto está em cima da reta vertical, que é x2, né? A terceira linha, que é x1 igual a 1 e x2 igual a 0, eu tenho o eixo x2 igual a 0, então eu tenho um ponto aqui em x1. E aí, o meu ponto 1, 1, eu tenho o meu ponto vermelho 1 aqui. E aí, todo o problema de classificação, ele é basicamente um problema onde a gente tenta encontrar alguma reta que consiga separar as classes. Então, aqui nesse caso, eu preciso encontrar, o meu modelo precisa encontrar uma reta que eu consiga dizer, olha, para baixo dessa reta aqui são as minhas classes azuis e acima dessa reta é a minha classe vermelha. E aí, por exemplo, eu poderia encontrar uma reta nesse espaço de dados aqui que faz esse corte aqui. E aí tem algumas nomenclaturas interessantes da gente analisar aqui, tá? A primeira que é a seguinte: esse corte no espaço, ele tem um nome, que ele é chamado de hiperplano separador. Então, dependendo do espaço que você está trabalhando, e quando eu digo espaço, eu falo do número de features que você está lidando. Então, por exemplo, uma reta, ela é um espaço de uma dimensão. Duas retas, ele é um espaço bidimensional, ele é um plano. Três retas é um espaço tridimensional, onde você tem superfícies. E acima da terceira dimensão, você tem os hiperplanos, né? Então, aqui a gente tem um plano, né? Então, o nosso hiperplano separador ele é uma reta. Quando a gente for para um plano 3D, a gente vai ter um hiperplano que é uma superfície. Então, essas são as nomenclaturas que a gente vê principalmente em livros, tá? E o legal também é saber que esse hiperplano, existem infinitos hiperplanos que fazem esse corte, ou seja, que separam esses pontos azuis dos vermelhos. E aí a gente precisa encontrar aquele que separa o nosso dataset, mas de uma forma ótima, aquele que melhor separa, tá bom? E aí as pessoas perguntaram assim na época, pô, mas como que eu faço então para poder descrever esse hiperplano, né? Então, esse modelo de classificação, ele busca encontrar esse hiperplano separador, mas como que eu escrevo esse hiperplano matematicamente dizendo, tá? E aí foi onde eles propuseram, então, um modelo para poder descrever essa reta. E como que esse modelo ele funciona? Ele funciona o seguinte, eu tenho aqui o meu espaço de dados, e como o meu hiperplano ele é uma reta, ou ele é uma superfície, ou ele é um hiperplano, dependendo das dimensões que eu estou trabalhando, eu posso escrever uma reta. Posso pegar uma fórmula de uma reta. E como que é a fórmula de uma reta, tá? Eu vou pegar o meu x1, que é o meu valor de entrada, e vou multiplicar por um peso, W1, que eu não sei qual que é o valor agora. O valor do x1 eu sei, porque ele é dado no meu dataset. Mas o W1 eu não sei, tá? E eu vou fazer o seguinte, já que eu vou fazer isso para todas as minhas dimensões. Então, para x1 eu vou multiplicar por um W1 que eu não sei, depois eu vou somar o x2 multiplicado por um W2 que eu também não sei o valor do W2, e como eu tenho só x1 e x2, eu tenho essa equação aqui, né? x1 W1 mais x2 W2. E aí eu tenho um outro termo que eu preciso multiplicar também, que eu chamo de bias, que é o viés, que eu vou explicar para vocês mais para frente na formulação por que ele é necessário. Então eu vou somar aqui um θ, tá bom? Que é um termo aqui grego. E aí a gente pode lembrar da forma da regressão, que é muito parecida, né? A regressão é sempre a tua coluna vezes um peso, e depois você tem um termo
que é o termo que faz a tua reta passar pela origem, né? Lá a gente chama de intercepto, aqui a gente está chamando de θ, mas a analogia é a mesma, tá bom? Então, beleza, os caras falaram assim, beleza, cara, acho que essa reta aqui, esse hiperplano, a gente consegue definir por essa função. Eu conheço x1, conheço x2, e eu não conheço nem w1, nem w2, nem θ, tá? Eu vou chamar essa função aqui de f de net. Então, net seria esse x1 vezes w1 mais x2 vezes w2 mais θ. E aí, quando a gente mais para frente, a gente vai ver que isso aqui são todos números. Então, se eu pegar o x1, multiplicar por w1, por exemplo, 5 vezes 10, mais 3 vezes 2, mais 5. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar um número. Então, vocês podem entender isso aqui dessa forma, tá bom? E aí, então, essa f de net, ela determina para mim esse corte no espaço, tá? E aí, eu posso reescrever essa fórmula de f de net numa parte mais visual. Então, eu vou chamar f de net esse círculo aqui, essa bolinha, e essa bolinha ela vai ser o encontro. Então, se eu tivesse que pegar essa fórmula que eu escrevi para vocês e colocasse ela em desenhos, ela ficaria assim. Eu tenho o meu x1, tenho o meu x2, aí eu vou pegar o meu x1 e o meu x2, vou multiplicar por w1 por w2, e aí eu vou somar tudo isso aqui, vou aplicar a minha função de net e vou sair com um y chapéu, que é um y hatch, tá? Que seria uma predição. Então, esse é o primeiro modelo de rede neural que foi concebido na época, que a gente chama de perceptron, que é o modelo onde eu tenho um único neurônio, tá? Então, esse é o perceptron. E aí, beleza, os caras desenvolveram isso aqui, e aí ficou naquela dúvida, né, cara, mas, pô, eu tenho x1, não tenho x2, como é que eu encontro, então, w1, w2 e θ? Como que eu encontro esses parâmetros? E aí que a gente vai descobrir como fazer isso agora, tá? E aí vem a parte dessa formulação do perceptron. Então, como que a gente encontra, então, esses parâmetros do hiperplano separador? Então, eu vou pegar aqui os meus dados de novo, tá? x1, x2 e o meu y, e esse vai ser meu conjunto de dados. E aí, agora eu vou reescrever minha fórmula aqui. x1 mais w1, x1 vezes w1, né? Mais x2 vezes w2, mais θ. E aí, isso aqui é a minha função de net. E aí, eu vou reescrever isso aqui de uma forma visual, que eu tenho o meu perceptron. E aí, o que eu vou fazer agora? Como eu quero encontrar um hiperplano separador, ou seja, uma reta que separa os meus dados azuis dos meus dados laranja, eu preciso de um parâmetro para descobrir qual que é a minha melhor reta. Então, eu preciso pensar assim, cara, qual vai ser a métrica que eu vou escolher para dizer que dentre aquelas infinitas retas que eu tenho, que separam o meu dataset, eu vou escolher a melhor. E aí a galera começou aí pelo lado da reta que minimiza o erro. Então eu vou encontrar aquela reta que minimiza o meu erro. E aí, para calcular esse erro, eles fizeram assim. Vamos imaginar aqui que a gente tem um y-hat, que ele é o resultado da predição do meu modelo. E aí imagina que, por exemplo, no primeiro exemplo aqui, o y real era 0 e o y-hat era 1. Então, o valor real era 0, o valor de y-hat era 1. Então, eu tenho um erro aqui de menos 1. Porque lembra que o erro é sempre o valor real menos o valor predito. Aí, mesma coisa para o segundo valor. Eu tenho o y real igual a 0, o y-hat igual a 0, eu tenho um erro de 0. Aqui o meu modelo acertou. Agora, na terceira linha, eu tenho y igual a 0, tenho y-hat igual a 1, então eu tenho um erro de 1, tá? E aí, no final, eu tenho y igual a 1, y-hat igual a 0, o real menos o predito, 1 menos 0 é 1. Então, esse aqui é o meu erro, né? Eu tenho a predição e eu tenho a diferença entre a predição e o valor real, chamo isso de erro, tá? Então, eu vou encontrar parâmetros W1, W2 e θ que minimizem esse erro. É isso que eu vou fazer agora, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou escrever esse erro. Então, eu vou pegar o meu y, que é o valor real, eu vou subtrair o meu valor predito e eu vou chamar isso aqui de erro, beleza? Daqui tudo simples. Depois, como eu tenho valores, erros que podem ser negativos e positivos, se eu somar os dois, eu posso cancelar os erros. Então, eu vou estar olhando para um erro menor do que ele realmente é. E aí, para consertar essa parte negativa, eu vou pegar e vou usar um truque matemático para deixar todo mundo positivo, que é elevar isso aqui ao quadrado. Então, quando eu elevo isso aqui ao quadrado, eu basicamente estou dizendo que o meu erro também está quadrado. Então, é o meu erro quadrático. Bom? E aí, agora eu vou fazer uma substituição aqui. Eu vou pegar o meu y,
vou subtrair quem que é meu y hat, é meu valor predito, certo? Só que o meu valor predito, você concorda que é f de net? Por exemplo, eu vou tirar aqui a câmera da frente, ó. Esse y hat aqui no final, que vocês estão vendo na saída do meu perceptron, ele é, na verdade, o fnet, certo? Porque eu tenho só uma saída aqui, não tenho nada multiplicando, nenhum peso multiplicando, então o meu y hat é o meu próprio f de net. Então eu vou só substituir ele aqui, tá? E aí eu tenho que manter o quadrado aqui para manter, né, para manter a substituição correta. E aí eu vou substituir agora o meu f de net que está aqui embaixo por essa fórmula aqui, ó, que está aqui em cima, que é o x1 vezes w1 mais x2 vezes w2 mais θ. Então, eu vou pegar y menos, quem que é meu f de net agora? x1 w1 mais x2 w2 mais θ. E tudo isso aqui tem que elevar ao quadrado, tá? Porque para a gente manter a mesma formulação aqui. Até aqui, galera, tá tudo bem? Alguém tá estranhando? Tem alguém dormindo? Alguém bocejando? Tá todo mundo bem aí, né? Para mim, tudo certo. Beleza? Vai começar a complicar agora, então presta bastante atenção, tá? Beleza, então tem essa função aqui, que ela é o meu erro quadrático, onde eu posso reescrever ela dessa fórmula aqui, dessa forma aqui, né? Onde eu conheço o meu y, eu conheço o meu x1, conheço o meu x2, mas eu não conheço nem w1, nem w2, nem θ. Então, meu objetivo é encontrar esses três valores. Só que qual vai ser o meu critério para encontrar esses valores? Dado que w1, w2 e θ podem ser quaisquer valores. Eu vou escolher aqueles valores onde eu minimizo o meu erro, onde o meu erro ao quadrado seja o menor possível. Bom? Então, vamos lá. Como que a gente encontra esses parâmetros? Eu vou reescrever aqui. Meu y real menos o meu x1 vezes w1, e aí está em vermelhinho aqui porque eu não conheço esse valor, mais x2 vezes w2, também não conheço w2, mais θ, que eu também não conheço. E aí isso aqui tem que levar tudo isso aqui ao quadrado, para que os erros não se cancelem, e aí o meu erro ali vai ser ao quadrado também. Isso aqui, essa função, esse y menos x1 vezes w1 ao quadrado, isso aqui é um polinômio, tá? É um polinômio de ordem 2. Porque a gente, teoricamente, teria que fazer o seguinte, teria que pegar todos aqueles valores dentro do colchete e levar ao quadrado. E aí, para quem lembra lá da terceira série, né, o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Se você pegar toda essa formulação e você fizer um plot, e aí você pode usar o Octave, pode usar o MATLAB, o próprio Python, o R, ele é um paraboloide de concavidade para cima. Mas, Megrão, cara, por que você está mostrando esse negócio para mim? Eu preciso mostrar isso para você entender por que a gente sempre procura os valores os valores de W1, W2 e θ que minimizam o erro. Então, por exemplo, aqui nos eixos aqui embaixo, né, que seriam o x1 e o x2, eu vou refraseando, né? Esse paraboloide, ele tem três dimensões, né? Ele tem as dimensões do plano, onde ele está baseado, e ele tem a altura dele. A altura é o erro quadrático. E os meus parâmetros que formam o plano aqui embaixo são as variáveis que eu não conheço. Então, que é o meu W1 e é o meu W2. Então, imaginem que você está em cima desse balaio aqui, desse paraboloide, e aí você precisa descer até o centro dele. Como ele tem concavidade para cima, o centro dele, bem o meio, é o menor ponto possível. Então, eu preciso encontrar W1 e W2 que me guiem até esse ponto mínimo, onde eu vou encontrar o erro quadrático mínimo. Tá bom? Então, o que a gente faz? Essa superfície aqui, que é uma superfície convexa, que a gente chama, ela é o resultado dessa fórmula que eu coloquei aqui em cima. E essa função convexa, ela permite que a gente tenha um erro mínimo. Então, por exemplo, tem outras funções que não são convexas, que elas têm vários vales e vários picos. Então, é muito difícil eu encontrar qual que é o erro mínimo global. Sempre, às vezes, eu acabo caindo num erro mínimo local. Mas isso é uma história para uma outra conversa. Tá? Eu quero que vocês entendam aqui que a superfície convexa, essa função de erro, ela desenha essa superfície aqui, e por ela ser dessa forma, eu tenho um mínimo. E esse mínimo é o meu erro. Então, o que eu tenho que fazer?
basicamente, é encontrar parâmetros de W1 e de W2 que vão me levar ao ponto mínimo desse paraboloide, que esse ponto mínimo vai ser onde eu tenho o erro mínimo, tá bom? E aí, como que eu vou chegar nisso? E aí, para eu chegar nisso, eu uso algumas ferramentas da matemática. Então, a primeira pergunta é como que eu encontro, né, esses valores de W1, W2, que me levam ao ponto menor do erro quadrático. E aí a gente precisa usar uma ferramenta. Porque, cara, como que eu vou fazer isso? Não, isso é visual para a gente enxergar, mas isso aqui é um monte de números. Como que eu vou encontrar o mínimo dessa função? Eu preciso de uma ferramenta. E é uma ferramenta que me ajuda a encontrar o mínimo é a derivada. Porque quem lembra ou quem não ouviu falar de derivada é uma ferramenta matemática que ela sempre vai apontar para a direção do mínimo. Então, não importa em qual ponto você esteja aqui nessa superfície, nesse balaio aqui, não importa se você está aqui em cima, se você está aqui no meio, se você está mais embaixo, se você está lá perto do fundo, se você calcular a derivada da onde você está, você sempre vai apontar para a direção que diz que você vai encontrar o mínimo daquela função. Então, a derivada é isso, tá? É uma ferramenta matemática que sempre aponta para o mínimo da função. E aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou usar, então, a derivada, vou usar essa ferramenta. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar essa função, erro quadrado, em relação a cada uma dessas variáveis. Então, eu vou pegar a minha função erro quadrado e vou derivar ela em relação a W1, vou derivar ela em relação a W2 e vou derivar ela em relação a θ. Porque aí eu vou ter a direção que minimiza, a direção que me aponta os valores de W1 e W2 que minimizam o meu erro, tá bom? Até aqui, galera, tá tudo bem? Tem alguém assustado, alguém nervoso? Alguém tá chorando aí? Vocês estão, não sei se vocês estão chorando. Então, tudo bem, né? Certo. Beleza. Tudo certo. Eu sei que é um pouco chato, mas é importante. Isso aqui é o próximo passo dolorido lá que a gente dá na carreira, que é começar a entender como que os modelos funcionam. Eu vou trazer bastante coisa prática, mas vai ter algumas coisinhas que eu vou explicar para vocês como que funcionam. E as redes neurais, elas são as mais chatas de explicar o funcionamento, porque mesmo eu tentando trazer algumas coisas mais simples na explicação, ela tem bastante ferramentas matemáticas. Vocês vão ver que quando eu explicar como que as árvores funcionam, como que a SVM funciona, vão ter menos cargas matemáticas, vão ser mais simples, tá? Mas eu estou feliz porque eu vou ter que falar isso aqui uma vez só para vocês, porque vai estar gravado, e aí, ao longo da minha vida, quem perguntar vai ter que assistir esse vídeo, porque eu não vou fazer de novo. E a gente passa isso por uma vez só e a gente ganha um conhecimento mais avançado sobre como que a rede funciona. Beleza? Vamos lá, gente. Não chorem, hein? Não chora, que eu prometo que vai ser legal. Vamos lá. Quando eu uso, então, essa ferramenta de derivada, e eu estou fazendo uma derivada em várias direções, essa derivada na matemática, ela se chama derivada parcial. Por que ela é parcial? Porque eu estou indo por várias direções. É como se eu tivesse em algum ponto dessa superfície paraboloide aqui, e aí eu estou tentando ir pro fundo dela, só que em várias direções, né? Ou eu posso descer direto, eu posso fazer círculos e descer, ou eu posso um pouco para a direita, depois descer, então eu estou em várias direções. Quando eu faço uma derivada em várias direções, na matemática a gente chama de derivada parcial, porque eu estou sempre fazendo em relação a alguma dessas variáveis que eu desconheço. Então é uma ferramenta matemática que vai nos ajudar a encontrar a direção do valor do erro mínimo, tá bom? As derivadas parciais. E aí, as derivadas parciais, nesse contexto de otimização, a gente dá o nome de gradiente descendente, que é aquele famoso otimizador das redes neurais. Então, quando você está lá fazendo o seu código da rede neural, tudo bonitinho lá, você ouvir falar, vou ter que usar o gradiente descendente. O que ele está falando para você? Ele está falando que você tem que usar um otimizador, ou seja, uma fórmula, uma ferramenta matemática que vai dizer para o teu modelo quais são os parâmetros que minimizam o teu erro. Esse é o gradiente descendente. E aí tem várias derivações dele. Tem o Adam, tem vários lá que
no pacote do Scikit-Learn está explicando lá. Então, todos eles têm a mesma ideia do gradiente descendente. É uma otimização matemática que mostra para você os parâmetros que até então são desconhecidos, que minimizam o erro quadrático. Beleza? Vamos lá. Então, a gente tem, então, a nossa ferramenta de gradiente descendente, e agora a gente vai usar ela efetivamente. Então, como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho aqui a minha fórmula, né? Erro quadrado é igual a toda essa função aqui ao quadrado, e eu tenho aqui a minha imagem, né? Só para a gente lembrar que a gente está dentro dessa função aqui convexa, né? Que é esse paraboloide de concavidade para cima. A gente está em algum ponto aqui dentro, a gente tem que descer até o centro, onde a gente entende que é o menor valor do erro. Então, meus parâmetros desconhecidos... Desculpa, gente. Meus parâmetros desconhecidos para encontrar... Eu preciso encontrar os parâmetros conhecidos que minimizam o erro quadrado, tá? Então, para calcular o W1, como que eu vou fazer? Eu vou usar a minha ferramenta do gradiente descendente, que são derivadas parciais, em relação a W1. Então, é como se eu tivesse no eixo do W1, que é esse aqui embaixo, e eu quisesse descer até o fundo. Então, nessa direção do W1, como que eu faço para encontrar a direção que tem um erro mínimo? Eu faço o seguinte, eu pego o meu W1 original, então é algum ponto que eu estou aqui nessa superfície, e aí eu vou fazer a derivada parcial dessa função de erro em relação a esse parâmetro W1. Que aí essa derivada parcial ela tem esse símbolo aqui, que é esse sigma aqui. Então, o sigma na função significa que ela está sendo derivada, e embaixo eu tenho que sempre dar a direção dessa derivada, que é o meu W1. E aí eu tenho um parâmetro chamado de eta, que é uma letra grega, que é usado para definir a velocidade que você quer avançar na direção de menor erro. Então, o eta, ele é também chamado de parâmetro de aprendizado. Então, basicamente, você está descendo esse morro, né? Está descendo em direção ao erro mínimo, e você precisa definir a velocidade com que você quer descer. E esse parâmetro eta vai definir isso. E aí, quando a gente faz a rede neural, que a gente vai ver na próxima live, a gente define o parâmetro eta. E qual que é o melhor parâmetro eta? A galera fala que você tem que começar entre 0,1 e 0,3, mas você tem que definir mesmo com o cross-validation, né? Fazendo várias simulações de diferentes parâmetros para você encontrar aquele melhor. E o que acontece se você definir um eta muito pequeno? Significa que o incremento, né, o passo que você tem que dar em direção ao mínimo, menor erro, ele é muito pequeno. Então, vai ser muito devagar você convergir, né? Você encontrar os parâmetros que minimizam o erro. Se você coloca um eta muito alto, próximo de 1, 0,8, você tem perigo do seu ponto que está descendo até o final, que é o mínimo erro, ele está tão rápido que ele pode passar pelo fundo e subir de novo. Então, você tem que encontrar o balanço entre não descer tão rápido e não descer tão devagar. Então, é esse parâmetro eta, que é o parâmetro de aprendizado, é o learning rate, tá? E aí, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu ponto original, que é um ponto onde eu estou aqui nessa superfície, imagina que eu acabei de começar. Aleatoriamente, eu coloquei um ponto. E aí, lembrando que nas redes neurais, a gente tem que inicializar os pesos. A gente tem que dar um valor aleatório para cada um dos pesos. E aí, se a gente der sorte, se a gente sair com um ponto próximo do fundo disso aqui, a convergência é mais rápida. Então, em poucas épocas, você já converge para os parâmetros que têm o menor erro. Se a gente der azar e começar lá em cima, você vai ter que passar por várias épocas até você convergir. E a gente vai ver isso na próxima live. Então, o que eu faço? Eu pego o ponto original, que é aleatório, e eu subtraio, então, esse incremento de passo na direção do erro quadrado mínimo, que é o fundo dessa superfície. E aí, o que eu faço? Peguei o meu ponto original, eu ando um pouquinho nessa direção, e aí o que eu faço? Eu atualizo esse parâmetro. Então, se o meu parâmetro W1 ele tinha um valor de 10, vamos imaginar que ele quer chegar no zero. Aí eu encontro a derivada dessa função e eu vou andar passos de 1. Então, 10 vai virar 9, e aí agora eu vou partir do 9, vou para o 8, vou partir do 8, vou para o 7, vou partir do 7, vou para o 6. Então, eu sempre atualizo o meu parâmetro para ele continuar caminhando na direção do menor erro, tá? Então, essa é a definição do gradiente descendente. Essa é uma fórmula pronta, ela é intuitiva, igual eu mostrei para vocês, mas é assim que é definido. E aí, a gente tem o W2, que é a mesma coisa.
W2 original, aí eu defino qual que é a direção que eu quero descer no sentido de W2, o eta vai falar qual que é o tamanho do passo que eu vou dar nessa direção, eu subtraio do meu ponto original e faço um update do meu próprio ponto. Mesma coisa para θ, né? Eu tenho θ, eu vou pegar o meu θ original, vou subtrair a minha derivada nessa direção, e aí vou atualizar um θ novo, tá? E aí você fala, Megron, mas cara, como que eu encontro os valores dessas derivadas? Como que eu derivo isso aqui? E aí a gente faz a derivada mesmo, tá? Eu fiz essa derivada aqui no meu caderno, mas eu vou colocar aqui para vocês, tá? E aí é aqui a parte que a galera pergunta assim para mim, pô, Megron, mas cara, quando é que tem que estudar matemática? Quando é que tem que estudar estatística? É aqui, cara. Se você quer estudar matemática para entender os modelos de machine learning, é isso aqui que você tem que aprender. E o legal disso é que eu já fiz muito projeto, a gente já fez vários projetos na comunidade, eu já, cara, gerei muito faturamento para a empresa sem precisar saber disso aqui. Então, aquela coisa que eu sempre falo, cara, vamos pela prática, vamos aprender a resolver as coisas, gerar valor, gerar faturamento, diminuir custo, e aí depois a gente vai entendendo pela teoria como que as coisas funcionam. Então, é a mesma coisa, a gente aprende primeiro a dirigir um carro, e aí depois a gente vai aprendendo como que as peças desse carro funcionam, tá? Então, é aqui que a matemática entra. Você está me assistindo aí e fica me perguntando, pô, Meire, é matemática, não tem que estudar? Tem que estudar, velho. Se quiser estudar, tá aqui, bom? Beleza, como que a gente encontra essas derivadas, então? Então, vou fazer o seguinte. A derivada do erro, que é aquela função lá em cima, em relação a W1, ela vai ser igual a 2 vezes o valor real, menos o valor, o y hat, que é a minha predição, menos o meu valor x. Se você derivar essa função, dá esse resultado aqui, tá bom? Se derivar a função erro em relação a W2, vai dar esse resultado aqui. E se você derivar o erro 2 em relação ao θ2, vai dar esse resultado aqui. E aí o que a gente faz? A gente lá no código, a gente escreve um código e a gente implementa exatamente isso aqui, que são as funções que a gente vai encontrar os valores para os Ws, tá bom? Então é isso aqui que o Perceptron funciona, do jeito que o Perceptron funciona. Então, resumindo aqui, como que é a formulação do Perceptron, né? A gente tem o nosso espaço de dados, que é esse espaço aqui, e a gente precisa encontrar, então, um plano, ou uma reta, ou um hiperplano que corta esse espaço, separando as minhas duas classes, e para o hiperparâmetro mais simples é dado por uma reta, que essa reta é dada pela fórmula x1 vezes w1 mais x2 vezes w2 mais θ. A gente chama isso aqui de f de net. E aí, essa f de net, ela define esse hiperplano separador, que é essa reta aqui. E aí, a gente graficamente define a f de net como sendo essa figura que é super conhecida da rede neural, né? Que é você pegar o x1 e o x2, multiplica x1 por w1, multiplica x2 por w2, soma tudo isso aqui dentro da f de net, e isso aqui vira o y hat, que é a sua predição, tá bom? E aí, a gente dá o nome disso aqui de Perceptron, beleza? E aí, como que eu encontro os parâmetros W1, W2 e θ? Usando essa fórmula aqui, que é W1 menos a derivada da função de erro em relação ao parâmetro W1. W2 é a derivada da função de erro em relação a W2 e menos W2 original. Mesma coisa para θ. Então, você escreve essas fórmulas aqui lá no teu notebook e aí você consegue encontrar os Ws que você precisa aqui, tá? E aí, qual que é a derivada? Se você pegar aquela função e derivar, ela vai te dar isso aqui, 2 vezes o y menos o y hat, vezes o x1, e aí a mesma coisa para x2, e a mesma coisa para o θ, só que aqui é menos 1, tá bom? E agora vai ficar mais legal ainda, porque a gente vai colocar vários neurônios aqui, tá? Vamos lá. O Perceptron, ele tem algumas limitações, tá? E a limitação dele, que isso é curioso, a limitação do Perceptron fez com que a pesquisa em redes neurais ela parasse por quase 10 anos. Depois de 10 anos, a galera tirou da gaveta esse projeto, descobriu a solução e aí deu o boom que deu sobre modelos de machine learning. Qual que é a limitação do Perceptron? Quando eu tenho um conjunto de dados dessa forma aqui, que eu preciso definir um hiperplano separador, e aí visualmente meu Perceptron dessa forma, ele funciona muito bem, certo? Porque uma reta aqui, eu consigo separar os meus dados. Porém, e se eu encontrar um caso dessa forma aqui, ó?
eu tenho... Deixa eu tirar aqui a gente da frente. Eu tenho aqui o meu x1, eu tenho aqui o meu x2, e eu tenho dados que são dessa forma aqui, ó. Eles são dados concêntricos. Como que eu escolho um hiperplano separador para poder separar a classe azul da classe vermelha? Alguém tem alguma ideia de como fazer isso? Como que eu escolho aqui um hiperplano aonde eu consiga separar os dados azuis dos dados vermelhos? Alguém tem um chute? Bom, eu chutaria... Desculpa. Pode. Você cria um terceiro plano aqui, então ficaria 3 e a gente conseguiria pegar esse vermelho indo no 3D, por exemplo. Legal. Mariana tem uma boa resposta. E você, Samuel? Não, é exatamente isso, aumentar mais uma dimensão ali, e aí você conseguiria traçar esse plano utilizando essa terceira dimensão, né? Sim. Aqui existem 3 formas de fazer. E essas 3 formas, essas 3 formas, elas dão origem a 2 algoritmos de machine learning.